Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você tem um resumo da semana no Supremo Tribunal Federal. O Supremo conclui a votação do recurso sobre o ônus da prova de ente público em dívidas com trabalhadores contratados por meio de empresas terceirizadas. Ministros retomam julgamento de recurso sobre a inclusão de uma empresa em execução de condenação trabalhista, dada outra organização do mesmo grupo. E o STF tem maioria para julgar se a lei da anistia de 1979 se aplica a casos de desaparecidos políticos. Acompanhe na TV Justiça, o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga, com a nossa consultora jurídica. Nós duas vamos mostrar os destaques das sessões. Karina está no estúdio com a gente, Karina Zucolotto. Karina, essa semana foram questões trabalhistas e houve a conclusão de um julgamento. Exatamente, Flávia. O grande destaque da semana no plenário da Suprema Corte foi direito do trabalho. E um tema que já tinha vindo para julgamento aqui no Supremo, acerca da responsabilização da administração pública em caso de contratação de terceirizados, se essa responsabilidade seria automática ou não, já foi decidido pelo Supremo lá atrás para dizer que não, era necessário provar a culpa da administração e não fiscalizar adequadamente o contrato estabelecido por meio de licitação com essa empresa terceirizada. Essa semana veio ao Supremo a discussão para se saber a quem cabe provar que o contrato não foi devidamente fiscalizado. Caberia ao empregado fazer essa denúncia e comprovar que a administração não fiscalizou adequadamente ou, sabendo das irregularidades na execução do contrato em relação às obrigações trabalhistas, ficou silente, completamente inerte, ou se cabe à administração pública. E o Supremo decidiu que o ônus da prova é do empregado. Essa é a nossa primeira reportagem. Ao julgar o recurso sobre o ônus da prova de ente público em dívidas com esses trabalhadores terceirizados, o Supremo decidiu que a administração pública só pode ser responsabilizada de forma subsidiária se descumprir uma série de requisitos que o STF estabeleceu a partir da fixação dessa tese. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo porque o Estado de São Paulo recorreu de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que o responsabilizou por parcelas devidas a uma trabalhadora terceirizada por não haver provas de que tenha fiscalizado o contrato de prestação de serviços. O plenário analisa se os entes públicos podem ser cobrados se a empresa prestadora de serviços não pagar as obrigações trabalhistas. Para o ministro Nunes Marques, relator do caso, a obrigação de provar essa falha na fiscalização é da parte autora da ação, ou seja, do empregado, do sindicato ou do Ministério Público do Trabalho. Cabe transferir para a administração pública, por presunção de culpa, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a empregado ou empresa terceirizada. Não lhe é atribuído nem mesmo o dever de provar que não falhou em seus deveres legais. A demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo do ente público. É, pois, inadmissível, penso eu, a inversão do ônus da prova com o objetivo de imputar-lhe responsabilização, ainda que subsidiária. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, por entender que é dever do tomador do serviço provar que fiscalizou. Minha compreensão sobre o tema, com toda vênia às percepções de sentido diverso, mantém-se inalterada no sentido de que se a decisão da Justiça do Trabalho, que é a jurisdição ordinária especializada no tema, reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração pública por débitos trabalhistas, com base na análise das provas produzidas no curso do processo, afirmando ali na Justiça Especializada expressamente que se configura culpa invigilando ou ineligendo, o ente público deverá ser responsabilizado por ter faltado com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal.
Na retomada do julgamento, o ministro Cristiano Zanin destacou a necessidade de considerar a previsão legal da distribuição dinâmica do ônus da prova. A minha proposta seria, em relação ao item 1, manter esta regra, que é a regra que tem sido aplicada pelo tribunal, mas deixar, pelo menos, uma possibilidade de o juiz fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nós não temos aqui na lei estabelecido de quem é esse ônus, então vai para a regra geral. Mas é necessário, na minha compreensão, deixar também essa válvula da distribuição dinâmica do ônus da prova. O ministro Dias Toffoli seguiu a divergência. Quem tem que fazer a comprovação é a administração pública. E se a empresa quebrou, a administração pública tem que fazer a comprovação de que aquele trabalhador não ficou descoberto. Porque, ministro Fachin, a comprovação é do mês anterior, não é do mês que vai receber a remuneração do contrato. Aí a empresa pega o último mês e some, desaparece. E os trabalhadores ficam aquele mês a descoberto que eles efetivamente prestaram o serviço. O ministro Luiz Fux não participou do julgamento por estar impedido. No final, acabou prevalecendo o entendimento do relator. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso vencidos os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Na fixação da tese, prevaleceu o voto reajustado do ministro Nunes Marques, vencidos os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Perfeito. Karina, então, como deve ser feita essa comunicação entre o trabalhador? O trabalhador percebe, o sindicato percebe que não estão sendo feitos esses depósitos. Para quem que ele avisa? Olha só, Flávia, o caso concreto fala de uma rescisão trabalhista. A pessoa foi mandada embora e ela está buscando na justiça uma forma de receber aqueles valores da empresa. E a empresa não pagando, ela quer responsabilizar o Estado de São Paulo. Então, a discussão é toda essa. Só que o que o Supremo decidiu é que, ao longo do contrato de trabalho, se houver alguma irregularidade, algum não pagamento, por exemplo, os depósitos do FGTS, o trabalhador sabe que a empresa está inadimplente com aquele depósito que tem que ser mensal. Todo mês ela tem que fazer o depósito, mas ela não está fazendo. O empregado tem que dar um jeito de que a administração pública que contratou a sua empresa, a empresa para a qual ele presta serviço, tome ciência da ausência desse depósito do FGTS. E o trabalhador, como é que ele vai fazer essa denúncia? Ele pode ficar avisado, ele pode ser perseguido no próprio trabalho. Tem medo de fazer a denúncia. Tem medo de fazer a denúncia, então ele deve procurar quem? O sindicato que representa a sua categoria, deve procurar o Ministério Público, qualquer um que seja, não necessariamente o Ministério Público do Trabalho, esse foi até um dos reajustes feitos pelo ministro Nunes Marques. A Defensoria Pública, então tem que haver uma prova de que a administração pública sabia e nada fez para reverter aquela situação de irregularidade ao longo do cumprimento daquele contrato de trabalho que que estava sendo realizado. Aí, ao final, quando esse trabalhador for mandado embora, ele vai buscar as verbas rescisórias. Contra quem? Contra a empresa para o qual ele prestou o serviço. Mas se ela eventualmente não pagar, pode haver a responsabilidade, e aí por isso que chama subsidiária, do ente público, da administração, desde que ela tenha tomado ciência da irregularidade, mas não fez nada. Ela sabia da ilegalidade e permaneceu quietinha, não fez nada. Então, é isso que chama responsabilidade subsidiária. Primeiro, a empresa deve pagar. Se ela não pagar, é a administração, mas desde que comprovada essa culpa. Não é nada automático. Tá, obrigada. As turmas do STF retomaram os julgamentos. Os ministros da primeira turma autorizaram a extradição de um venezuelano acusado de assassinato durante uma tentativa de roubo em Caracas. Ele cometeu o crime em 2018 e está preso desde agosto de 2023 aqui no Brasil. A repórter Marta Ferreira acompanhou.
O defensor público da União alegou que a extradição colocaria em risco o devido processo legal. O que nos move a vir à tribuna é abordar essa questão da ausência absoluta de devido processo legal naquele país. E reconhecemos de início, claro, a gravidade desses delitos que são imputados ao extraditando e também reconhecemos que no pedido de extradição o Estado indica alguns elementos probatórios contra ele. Mas não nos cumpre aqui, evidentemente, contestar pontualmente esses elementos justamente por conta da contenciosidade limitada do processo de extradição. Mas queremos deixar registrado, sim, que ele nega veementemente as acusações que lhe são imputadas. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que votou para autorizar a extradição por entender que se trata de um crime comum. Em que pese os cuidados que se precisa de ter quando se alega que há uma situação de eventual descumprimento ou de não atendimento pleno do devido processo legal, que é o que nos preocuparia aqui, não se trata de crime político, é dupla tipicidade, é um crime comum. Não posso presumir, como juíza, que um Estado vai deixar de cumprir toda a legislação, até porque seria, então, garantir que nenhum pedido de extradição poderá ser julgado no Supremo em relação a determinados países, o que não é da nossa legislação nem da nossa jurisprudência. Sim, também. Além da extradição, a primeira turma julgou procedente uma reclamação contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ declarou a inconstitucionalidade de lei de Catanduva, que dava o direito das pessoas idosas com deficiência e gestantes de receber medicação contínua em seu domicílio. A turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo para julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando ainda novo exame do recurso extraordinário com observância da sistemática de repercussão geral, tema 917, nos termos do voto do ministro relator. Os ministros ainda começaram a analisar recursos questionando decisão da Justiça Federal em Goiás, que decretou a prescrição da acusação de crime ambiental por construção irregular em área de preservação permanente. O ministro Cristiano Zanin é o relator e ele negou o pedido, mas o julgamento desse caso foi suspenso após o ministro Flávio Dino pedir mais tempo para analisar a questão. Na segunda turma, o presidente do colegiado, o ministro Edson Fachin, informou que já são mais de 1.000 processos prontos para serem julgados. Os ministros começaram a julgar o caso em que um juiz federal tenta, há quase 20 anos, responsabilizar um procurador da República e a União por uma entrevista à imprensa. A reportagem é da Viviane Novaes. O procurador do Ministério Público Federal, Bruno Calabrese, deu uma entrevista a um jornal do Espírito Santo em que comentou a decisão do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto de fixar honorários advocatícios em favor de um advogado, em uma ação de reconhecimento de validade de títulos da dívida ativa. Macário recorreu ao Supremo contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O TRF entendeu que Calabrese não atuou em nome da União e do Ministério Público, mas por conta própria, e que deveria ser julgado pelos atos dele na Justiça Estadual. No Supremo, o caso começou a ser julgado no plenário virtual, mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e o julgamento recomeçou no plenário físico da Estaca Zero. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, lembrou que o que está em julgamento é se a União deveria ser acionada na Justiça em razão do tema do STF 940, sobre a responsabilidade do Estado no caso de indenização por danos causados por agentes públicos. O relator reajustou o voto e entendeu agora que a reclamação do juiz Macário é improcedente e que a decisão do TRF2 está correta. Para o ministro, o procurador deve ser responsabilizado sozinho. Esse agente político, ao praticá-la, embora tenha atuado perante a imprensa ostentando o cargo de procurador da República, despiu-se por completo da condição de agente público, incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei, razão pela qual reputa mais condizente com o interesse público que ele responda direta e individualmente pelos seus atos.
Dias Toffoli afirmou que agente público não deve dar entrevista. Sair dando entrevistas, o que o agente público deve fazer? A imprensa procurou, entrega o seu recurso, ponto. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, mas o ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento foi adiado. Esta foi a primeira sessão do ano da segunda turma. O presidente do colegiado, ministro Edson Fachin, informou que em 2024 a turma julgou 6.569 processos, a maioria no plenário virtual. Atualmente, 1.018 processos estão liberados para julgamento este ano, sendo que a maior parte é da área penal. Mesmo com o grande volume, esse tribunal e esta turma têm consciência de seu dever com a sociedade brasileira e envia esforços continuamente para uma prestação jurisdicional com qualidade, comprometida com a segurança jurídica e com os valores constitucionais. E a seguir, o STF retoma o julgamento de um recurso que trata da inclusão de uma empresa em execução trabalhista, de condenação trabalhista dada a uma outra organização do mesmo grupo econômico. O Plenárias volta em instantes. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de um recurso que trata da inclusão de uma empresa em execução de condenação trabalhista dada a uma outra organização que faz parte de um mesmo grupo econômico. O recurso é contra a decisão do TST, que manteve a penhora de bens de uma concessionária de estradas. O advogado da Rodovias das Colinas alegou que a concessionária ela não pôde apresentar os argumentos durante o processo e criticou a penhora dos bens. Aqui a recorrente, uma concessionária de rodovias, está sendo instada a pagar uma dívida de um processo trabalhista decorrente de um trabalhador, de um ex-trabalhador de uma usina de cana-de-açúcar. Usina essa em processo de falência, de um processo em que foi julgado a revelia. E quando se analisa o caso, não há qualquer liame interempresarial, não há qualquer identidade de sócio. Há um engendrado argumento de que um grupo familiar, através de suas empresas e os seus investimentos, adquiriram esse grupo de usinas de cana-de-açúcar e algumas pessoas, supostamente desse mesmo grupo familiar, possuem investimentos em empresas que indiretamente são acionistas minoritárias da controladora da concessionária. Já a advogada do trabalhador, que tem o direito de receber a indenização depois que foi demitido, explicou por que houve a busca pelos bens da concessionária de estradas. Vamos ouvi-la. Entendo que a oportunidade de contraditório e ampla defesa, ela é oferecida mediante os recursos cabíveis naquela fase executiva, sempre conferindo contraditório e ampla defesa à empresa e somente após, isso é importante falar, frustrada a execução contra o empregador direto. Contra o devedor direto, propriamente dito. Não se pode dizer que aleatoriamente vai lá e pinça a empresa e coloca ela lá na execução. Não, primeiro se tentou executar contra a empresa primitiva, porém, inúmeros insucessos culminou com a busca dos integrantes do grupo econômico para comporem a lide. Desse modo, excelências, não há atuação abusiva e muito menos desproporcional do juízo do trabalho que determina a integração da empresa integrante do grupo econômico na fase de execução. Agora, já teve a sustentação oral, o julgamento precisa ser retomado, a data ainda vai ser marcada. E o que a empresa, a concessionária, a que teve os bens penhorados, pede nesse recurso e o que pode acontecer nesse processo? Olha só, Flávia, essa empresa, ela quer o desbloqueio dos seus bens que foram penhorados. Por quê? Quando na fase de execução tem-se essa penhora de bens, esses bens eles ficam como garantidores daquele débito que a empresa foi condenada a pagar na primeira fase do processo. E essa empresa, essa concessionária, essa rodovia que entrou com o processo aqui no Supremo contra a decisão do TST, ela diz assim, olha, na primeira fase do processo,
quando tem toda a produção de provas e daí vem a condenação para o pagamento das verbas rescisórias, eu, concessionária, eu, empresa Rodovias, não fui acionada, não me defendi, foi tolhido o meu direito de ampla defesa. Mas agora, na fase de execução, em razão de termos sócios em comum, a empresa, a dívida vem sendo cobrada da minha empresa e os meus bens foram bloqueados. Então, o que se alega num primeiro momento para anular essa penhora e se livrar dessa dívida, porque diz que não foi ela quem devia, não tinha aquela contratação com o reclamante, para se livrar dessa dívida, ela tenta anular o processo por falta de ampla defesa e contraditório. Mas esse tema é bastante polêmico porque envolve uma figura no processo civil chamado desconsideração da personalidade jurídica para se buscar bens dos sócios e não da empresa efetivamente. Então, esse trabalhador deve ter buscado bens da empresa que foi condenada efetivamente, não achou, pediu a desconsideração da pessoa jurídica e está indo atrás dos bens dos sócios, daí chegar até essa empresa Rodovias e ter os bens penhorados. Mas essa discussão ainda é um outro tema que deve voltar, como você disse, ao plenário do Supremo, porque até agora somente as sustentações orais foram realizadas. Vamos aguardar como deve votar o ministro Dias Toffoli, relator do processo, e os demais ministros neste tema que o próprio ministro Dias Toffoli disse quando do reconhecimento da repercussão geral, falou que é um tema bastante polêmico na doutrina e há uma divergência entre os tribunais. Obrigada, Karina. O Supremo já tem maioria para julgar se a lei da anistia, que é de 1979, se aplica a caso de desaparecidos políticos. Vamos ver a reportagem da Carolina Chaves. A relatoria da ação é do ministro Flávio Dino, que pede para que os demais ministros se manifestem sobre a possibilidade ou não de analisar a lei da anistia nos casos de desaparecimentos da época da ditadura militar. A lei da anistia de 1979 extinguiu a punibilidade dos crimes políticos cometidos durante a ditadura militar. O ministro Flávio Dino entendeu que o perdão para os crimes de ocultação de cadáver ocorridos antes da vigência da lei da anistia continuam ininterruptos, além da dor dos familiares dos desaparecidos que nunca puderam exercer o direito ao luto. A lei de anistia, ela concedeu perdão para atos praticados entre 61 a 79. No crime permanente, juridicamente falando, a consumação se protrai no tempo, então até os dias posteriores ao marco temporal da lei de anistia, esse crime estaria consumando, se protraindo no tempo. E aí essa discussão, afinal, vai se aplicar ou não também para os crimes permanentes? Ao reconhecer ser matéria constitucional, Dino afirmou que o artigo 211 do Código Penal, na modalidade ocultar, tem esse caráter permanente. Ora, quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. O crime está se consumando, inclusive, na presente data. Logo, não é possível aplicar a lei de anistia para esses fatos posteriores, o que significaria um vale-crime, que é, obviamente, vedado pela Constituição. Em plenário virtual, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator para considerar a matéria constitucional e, posteriormente, julgar se a lei de anistia se aplica para os casos de desaparecidos políticos. A maioria também concordou que a matéria tem repercussão geral pelos impactos sociais, políticos e jurídicos do tema. O Supremo Tribunal Federal deu mais 30 dias para o Estado de São Paulo detalhar a adoção de câmeras corporais pelos policiais militares. O governo também precisa informar indicadores de monitoramento dessa medida. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. A decisão foi do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. A ampliação do prazo é para que o Estado de São Paulo apresente informações sobre a ordem de adoção prioritária das câmeras corporais nas fardas dos PMs, de acordo com os riscos de letalidade policial. O governo estadual também deve informar quais indicadores serão usados para avaliar a efetividade da política pública. Os 30 dias a mais foram concedidos a pedido da Procuradoria-Geral de São Paulo, na suspensão de liminar, em que
que o ministro determinou o uso obrigatório dos equipamentos pelos PMs paulistas. O prazo inicial era 45 dias a partir da decisão dada pelo presidente do STF em 9 de dezembro. Segundo a Procuradoria, o Centro de Inteligência da Polícia Militar está elaborando os levantamentos, mas seria preciso mais tempo, diante da quantidade de dados que precisam ser coletados e analisados. De acordo com o presidente do STF, o uso de câmeras é obrigatório em operações de grande porte ou que incluam a entrada em comunidades vulneráveis quando o objetivo for restaurar a ordem pública. Ficou determinado também o uso obrigatório das câmeras em operações deflagradas para responder a ataques contra policiais militares. O Supremo Tribunal Federal mudou decisão da Justiça de São Paulo e manteve a validade de uma lei do município de São José do Rio Preto, que obriga hospitais públicos a divulgarem uma lista de médicos e horários dos atendimentos. A reportagem é da Carolina Chaves. A decisão foi do ministro Nunes Marques. A lei de São José do Rio Preto de 2022 determina a divulgação em unidades públicas de saúde de uma lista de todos os profissionais de saúde. A norma foi invalidada pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas a Procuradoria-Geral de Justiça recorreu e argumentou que o objetivo da lei é atender o princípio da publicidade. Nunes Marques atendeu o pedido do Ministério Público de São Paulo. A lei de iniciativa parlamentar determina que a lista deve ser colocada em local visível, de fácil acesso e conter nomes, especialidade de cada profissional e o horário de atendimento nos postos de saúde ou hospitais. A Prefeitura da cidade se manifestou contra a norma e alegou que a determinação ofende o princípio da separação dos poderes. Ao julgar o recurso do Ministério Público, o ministro Nunes Marques discordou do argumento da Prefeitura e afirmou que a lei não viola a competência do Executivo, uma vez que não estabelece regras sobre o funcionamento da administração pública. O ministro citou a tese de repercussão geral já fixada pelo Supremo Tribunal Federal de que uma lei de iniciativa do Legislativo, mesmo que crie despesa para o poder público, não viola a competência privativa do chefe do Poder Executivo, se não tratar da estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. E você já baixou o aplicativo da TV Justiça Mais? Você consegue assistir a toda a nossa programação de qualquer lugar, inclusive as sessões ao vivo. Esse app é de graça e ainda consegue fazer buscas naqueles programas que já foram exibidos. No ícone dos grandes julgamentos, você encontra casos históricos como a criminalização da homofobia de 2019 e assiste ao vídeo da sessão. É possível fazer busca por outros temas: assédio judicial contra jornalistas, direito ao esquecimento, porte da maconha para uso pessoal, tese definida em julgamento no ano passado. Se quiser rever as sessões da última semana, é só buscar nos tribunais superiores. Tem os vídeos do STF, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho. Durante a transmissão ao vivo da sessão do plenário, se você não ouviu o voto inteiro ou precisa escutar de novo, é só voltar um pouquinho e recuperar o conteúdo. Os programas, documentários e as aulas da TV e Rádio Justiça também estão disponíveis. O TV Justiça Mais é coordenado pelo Supremo Tribunal Federal e operado pela TV Justiça. Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo aplicativo da TV Justiça também. Continue com a gente aqui na TV Justiça e a gente se vê de novo semana que vem. Tchau!